Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Química. Estamos hoje iniciando um novo assunto, ligações químicas, a interação entre elementos que acontecem na eletrosfera. Mas para isso a gente precisa conhecer a formação dos íons na tabela periódica pelos elementos representativos. Antes da gente começar a aula, a gente precisa conhecer a regra do octeto. Oct vem do grego 8. Para que um átomo se estabilize eletronicamente, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. 8 elétrons na última camada. Existem exceções, mas nós não vamos trabalhar com exceções, vamos trabalhar com a regra geral, tá? Então, para que um átomo adquira 8 elétrons na última camada, ou ele vai precisar perder elétrons, ou ele vai ter que ganhar elétrons, tá certo? Então, temos aqui uma tabela, que nós vamos preencher essa tabela de acordo com o que a gente vai conhecendo. Eu tenho aqui as famílias dos elementos representativos, famílias A. Aqui eu tenho os elétrons de valência, que são os elétrons que apresentam na última camada. A tendência, se é perder ou ganhar elétrons, íons que se formam quando ele perde ou ganha elétron e exemplos de íons que nós vamos conhecer agora, tá bom? Vamos iniciar pela família 1A. Essa família 1A é aquela que tem hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos esses elementos possuem um elétron na camada de valência, um elétron na sua última camada, tá bom? Então, aqui os elétrons de valência eu tenho um elétron, ok? A tendência deles, vamos pensar, eles têm um elétron e eles precisam ter 8 elétrons, ok? Então, o que é mais fácil acontecer com esses elementos da família 1A? Perder esse único elétron que existe na última camada ou ganhar mais 7. Observe o seguinte, se eu perco um elétron, o evento já resolveu, já aconteceu. Mas se eu tiver que ganhar 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o que é mais rápido de acontecer? O menor evento, que é perder um elétron, ok? Então, a tendência dele é de perde um elétron, tá certo? Qual íon formado? Ora, nós já aprendemos que na química, quando um elemento perde elétron, ele vai ficar com excesso de carga positiva. Ele vai ficar com um maisinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, X, qualquer elemento da família 1A, mais. Tá bom? E exemplos, eu tenho H+, Cl, lítio+, eu tenho Na+, eu tenho K+, que é o potássio, eu tenho rubídio+, todos eles vão apresentar essa carga positiva. Aí você deve estar se perguntando se é que você está entendendo alguma coisa, né? Priscila, como é que esse elemento se estabiliza com 8 elétrons se ele perdeu? Não consigo entender isso. Ok, vamos explicar de uma maneira mais clara para vocês, tá? Vou pegar um elemento aqui da família 1A, por exemplo, o sódio. O número atômico do sódio é 11, tá certo? O número atômico dele é 11. Como é que eu faço a distribuição eletrônica? K2, L8, M1, tá certo? M1. K mais KLM, 2 mais 8, 10, mais 1, 11. Então, observe, o último elétron, a camada de valência, só possui um elétron. Se eu retirar esse elétron, o que vai sobrar? Qual é a camada que vai sobrar com 8 elétrons? A camada L. Isso vai acontecer com todos os outros elementos. Saindo de cena, o elétron de valência vai ficar a segunda camada, tá? A próxima camada. E aí a gente vai ter 8 elétrons na sua última camada. É por isso que acontece aí a regra
do octeto, tá bom? Por isso que vai ficar com 8 elétrons na última camada. Vamos prosseguir. Família 2A possui 2 elétrons na camada de valência. 2 elétrons. Gente, se ele tem 2 elétrons, qual é a tendência? Perder esses 2 ou ganhar mais 6? Lembra do menor evento? O menor evento é mais provável. Então, a tendência é de perder, ele perde 2 elétrons, tá bom? Se ele perde 2 elétrons, ele vai ficar com 2 cargas positivas, X, 2 mais, tá? Família 2A, magnésio, berílio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, eu vou botar aqui exemplos, ó. Berílio, Be, 2 mais. Magnésio, Mg, 2 mais. Cálcio, Ca, 2 mais. Estrôncio, Sr, 2 mais. Todos esses elementos da família 2A vão apresentar carga 2 mais, ok? Vamos para a família 3A, a família do boro. Boro, alumínio, galho, índio e tálio, tá? Então, se ele tá na família 3A, ele possui 3 elétrons na última camada, tá certo? Então, a tendência, como a gente está aprendendo aqui, se ele tem 3, ele precisa ter 8. É mais fácil perder 3 ou ganhar 5? Né? Mais fácil perder 3. Então, a tendência é perde 3 elétrons. Qual íon que vai formar? Se perdeu 3 cargas negativas, vai ficar com excesso de 3 cargas positivas, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui, ó, exemplos para vocês da família do boro. B3+, alumínio 3+, galho Ga3+, e assim vai. Todos os elementos da família 3A apresentam 3 elétrons na última camada, perdendo 3, fica com 3 cargas positivas. Família 4A. Essa família é muito especial, por quê? Geralmente, a tendência... Então, vamos ver aqui, ó. Quantos elétrons ele vai ter na última camada? Se é da família 4A, possui 4 elétrons, tá? Então, aqui é 4 elétrons. Priscila, qual é a tendência? Ou ele perde 4, ou ele ganha 4, tá? Vai depender de quem ele vai estar próximo, tá certo? Então, vamos lá. Ou perde 4, ou ganha 4 elétrons, tá bom? Se ele perder 4, vai ficar X 4 mais. Se ele ganhar, vai ficar X 4 menos, tá bom? E aí, exemplo, carbono, silício, germânio, carbono 4 mais ou carbono 4 menos. Silício 4 mais, silício 4 menos. Assim vai, depende de quem ele está perto, tá bom? Vamos para a família 5A, a família do nitrogênio. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Gente, se ele está na família 5A, ele possui 5 elétrons, tá? Então, olha só, vou colocar aqui, ó, 5 elétrons. 5 elétrons. Qual é a tendência, gente? Perde 5 ou ganha 3? Lembra? Tem que ficar com 8 elétrons na última camada. Se ele já tem 5, falta quanto para 8? Né? Então, ele vai ganhar 3 elétrons. A tendência aqui, ganha 3 elétrons. Gente, na química, quando um elemento ganha carga negativa, ou seja, elétrons, a sua carga final vai ficar negativa, tá bom? Então, se ele vai ganhar 3 elétrons, a sua carga vai ser 3 menos. 3 menos são 3 elétrons, tá? Exemplo, eu tenho nitrogênio 3 menos, fósforo 3 menos, arsênio 3 menos, e assim
em diante, por diante, tá? Continuando, família 6A, eu tenho, obviamente, 6 elétrons, tá bom? 6 elétrons. Qual é a tendência, gente? A tendência é de, se ele já tem 6 e ele precisa ter 8 para se estabilizar, o que vai acontecer? Ele vai ganhar 2 elétrons. Ganha 2 elétrons. Se ganha 2 cargas negativas, o íon formado vai ser 2 menos. Esse é o exemplo dos calcogênios, tá? Nós temos oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio, tá bom? Então, eu tenho oxigênio 2 menos, enxofre 2 menos. Família 7A possui 7 elétrons, tá? 7 elétrons família 7A vai possuir 7 elétrons, tá bom? 7 elétrons, se ele já tem 7 para 8, o que acontece? Ele ganha 1 elétron. Se ele ganha 1 elétron, sua carga vai ser 1 menos. Não precisa colocar 1, tá? Vamos para a família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. F-, Cl-, Br- e assim vai. E por último, a família 8A, tá? Família dos gases nobres. Essa família dos gases nobres, eles já possuem 8 elétrons, tá? Eles possuem esse nome gases nobres justamente porque eles já têm 8 elétrons na sua última camada. Eles já são estáveis, totalmente estáveis, tá? Todos os outros elementos, eles vão perder elétrons ou ganhar elétrons para adquirir estabilidade, tá? Então, aqui nem ganha nem perde, nem forma íon, e nós não temos exemplos de íons nessa família, tá bom? Então, gente, quando eu tiver, por exemplo, um elemento da família 1A, ele vai perder um elétron para alguém que esteja a partir da família 5A, que esteja ganhando. Se de um lado um elemento ganha elétrons, do outro alguém vai ter que perder, tá bom? Então eu espero que você tenha compreendido. Faça a atividade que está proposta. A gente se vê na nossa aula. Um grande beijo. Tchau!